Ao longo dos anos, vários relatos de avistamentos de OVNIs foram feitos ao redor do mundo, e alguns até mesmo silenciados pelo FBI. No entanto, um desses relatos, no qual o FBI vem tratando como um documento desclassificado, mostra não um contato extraterrestre, mas sim ultraterrestre. Vejam que interessante o que foi postado no canal Fatos Desconhecidos. Há 2 dias postei um vídeo falando a respeito de UFOs, Vimanas, os Shastras indianos, que falam a respeito de seres de outras dimensões. E não é que ontem o canal Fatos Desconhecidos também postou um vídeo falando até mesmo do FBI, que o FBI confirma que muitas dessas aparições não são de seres que vêm necessariamente de outros planetas, mas de outros lokas. Exatamente como afirmam os Shastras indianos, os textos sagrados da Índia, de outras dimensões. E por que alguns cientistas acreditam que seres de outras dimensões vêm nos visitando há bilhões de anos? E vejam que interessante o que ele acabou de dizer, que seres de outras dimensões nos visitam há milhões de anos. Não é exatamente isso que lemos nos Shastras da Índia? No próprio Ramayana, a história do Senhor Rama, de Ayodhya, ele enfrentou seres demoníacos, asuras que se materializavam, sadhus, monges sagrados que promoviam as suas meditações e mantras nas florestas, eram atacados por tais asuras, seres sem luz, ou seja, seres demoníacos, que vinham dessas outras dimensões na intenção de atrapalhar as meditações, mantras e orações dos homens e mulheres santos. Então o Senhor Rama veio como uma encarnação de Vishnu, uma encarnação divina, para lutar contra tais seres demoníacos que povoavam as florestas. E isso segundo os relatos dos pandits, dos eruditos da Índia, há cerca de 8 milênios, há 8.000 anos, em uma Treta Yuga. Há até mesmo um professor de Harvard que acredita fortemente nisso e acha que nós estamos cada vez mais perto de descobrir a verdade. À medida que avançarmos nesta atual Dwapara Yuga, conforme Swami Yukteswar e Paramahansa Yogananda, a humanidade se deparará com fenômenos incríveis e que em verdade todos eles, como falei em vídeo anterior, e vocês podem assistir aqui no canal sobre UFOs, constituem apenas a lila do Senhor, o jogo cósmico de Deus, da Mãe Divina, da Mãe Cósmica, e que não devemos nos apegar, em verdade, a tais lilas, a tais brinquedinhos exóticos. Devemos, em verdade, mergulhar cada vez mais em busca da pérola de sabedoria, a pérola de inestimável valor, que é Deus, a consciência divina, a consciência cósmica, tudo mais. Todos esses fenômenos que nos parecem muito interessantes e que atraem a nossa consciência, a nossa atenção, e estão descritos nos Shastras da Índia, são em passatempos que acabam por nos desviar da verdadeira meta, que é a pérola divina, Deus em nós. Tudo isso é interessante, todos esses fenômenos de outras dimensões são interessantíssimos, mas apesar de podermos buscar o conhecimento a respeito de tais coisas, devemos sempre lembrar que a meta é Deus, Deus, Deus e Deus. E dentre esses documentos, um deles é datado de 8 de julho de 1947 e, apesar do autor exato não ter sido revelado, sua autoria é atribuída às organizações The Round Robin. Preste muita atenção no que o apresentador do Fatos Desconhecidos falará a respeito da citação do FBI sobre os textos indianos e sobre lokas. Explicaremos mais à frente o que são os lokas. Acompanhe. O que esse documento dizia? Ao todo, o documento apresentava 9 etapas, relatando sobre a chegada e partida desses seres que vieram até o nosso planeta. As etapas descritas pelo documento eram: sua missão é pacífica. 3.
Esses visitantes são semelhantes a humanos. 4. Eles não são pessoas desencarnadas da Terra, mas vêm de seu próprio um. 5. Eles não vêm de um planeta como usamos a palavra, mas de um planeta etérico que interpenetra com o nosso e não é perceptível para nós. 6. Os corpos dos visitantes e das naves se materializam automaticamente ao entrarem na taxa vibratória de nossa matéria densa. 8. A região de onde vem não é o plano astral, mas corresponde aos lokas ou talas. Estudantes de assuntos esotéricos compreenderão esses termos. Você deve ter percebido que fizemos alguns cortes no vídeo do canal Fatos Desconhecidos, para não termos problemas com os direitos autorais. Mas você pode assistir lá no canal de Fatos Desconhecidos o vídeo completo. Veja o que o apresentador mais uma vez falou sobre os lokas. As descrições, segundo os cientistas e o FBI, e isso aqui é de responsabilidade do próprio canal Fatos Desconhecidos. São eles que estão citando o FBI e nós estamos apenas comentando em cima do vídeo que eles criaram. Que os estudiosos afirmam que tais naves fimanas ou seres não vêm do mundo astral, mas dos lokas. Em verdade, os lokas constituem sim o mundo astral e outros reinos. Existem os lokas superiores e os lokas inferiores. Começando de baixo para cima, assim como os chakras ao longo da coluna vertebral, nós temos primeiro os 7 lokas conhecidos como inferiores ou subterrâneos. Os lokas inferiores não são necessariamente infernos, como em outras tradições. Muitos deles são extremamente belos, luxuosos e tecnologicamente avançados, porém voltados para o prazer, para a ilusão ou o poder egóico. Há seres muito evoluídos que também vivem nesses lugares. Começando então pelo mais baixo, é o Patala Loka, ou reino dos nagas, dos seres nagas, serpentinos ou reptilianos, extremamente evoluídos em conhecimento oculto. Então vem, subindo a escala, o Rasatala Loka, o Mahatala Loka, Tala Loka, o Sutala Loka, o Vitala Loka e o Atala Loka. Estes são os 7 lokas inferiores. Então vem os 7 lokas superiores. O Bula Loka, que é a Terra, o nosso plano físico tridimensional. O Bhuvar Loka, ou plano astral, onde habitam seres sutis, como os Gandharvas, os Yakshas, os Pitris e espíritos do mundo astral. O Swaha Loka, ou o céu dos deuses, onde vivem Indra e os Devas. O Maharloka, ou plano dos sábios e dos que realizaram grandes tapas, ou seja, o ascetismo, grande meditação, também chamado de plano de meditação. O Jnana Loka, habitado por seres iluminados e criadores sutis. Talvez possamos compreender este plano Jnana Loka como o reino causal, o primeiro nível do reino causal ou ideatrônico. O Tapa Loka, a morada dos sábios rishis profundamente realizados, em constante austeridade. Lembra-me uma história de Ramakrishna, quando teve a primeira visão de seu maior discípulo, Swami Vivekananda, como um ancião em êxtase, em samadhi, em um nível tão elevado que nem mesmo os anjos, os devas, atreviam a entrar. E por fim, o Satya Loka, ou Brahma Loka, o mundo de Brahma, plano mais elevado, próximo de Moksha, da libertação final. Vemos por isto que a verdade vai sendo cada vez mais revelada, pouco a pouco. Vamos nos aproximando da verdade à medida que avançamos, que a humanidade avança.
tanto a nível tecnológico, científico, quanto espiritual. Mais e mais, aquilo que era oculto vai sendo revelado. A verdade vai sendo revelada. E um mundo espiritual que estava antes aparentemente invisível a todos nós, aos nossos olhos, vai se tornando cada vez mais visível, até palpável. Namastê.